Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique e esse é o primeiro teste de um vídeo que eu vou falar um pouco sobre cinema. Basicamente, a minha ideia é contar um filme que eu acabei de ver com bastante spoiler, para que as pessoas que já assistiram o filme possam, talvez tenham tido alguma dúvida ou esquecido alguma parte específica do filme, possam assistir a esse vídeo e saber exatamente detalhes, enfim, tudo que eu consiga lembrar sobre o filme. Então eu assisti ontem a esse filme e hoje eu vou tentar falar um pouco de tudo que eu lembro da história. Lembrando que tem bastante spoiler, né? Então você já sabe que a partir daqui é por sua conta e risco. Bom, basicamente a história começa com Grindelwald fugindo da prisão. Então como acontece esse processo? A J.K. Rowling ela é muito boa em contar a grandeza de um bruxo. Então a gente percebeu isso no Harry Potter, que ela tinha essa capacidade de mostrar como o Voldemort era mais poderoso do que todos os outros bruxos. Então isso é mostrado nos primeiros 15 minutos desse novo filme, Fantastic Beasts Where to Find Them, Crimes of Grindelwald, Animais Fantásticos Onde Encontrá-los, Os Crimes de Grindelwald. Nesse filme mostrando como Grindelwald ele é realmente um bruxo muito poderoso e muito além do normal. Então é contado que durante a prisão Grindelwald já conseguiu enganar 3 guardas e por esse motivo ele vai ser trocado de uma prisão para uma outra prisão mais segura. E durante esse trajeto, que ele sai de uma prisão para outra prisão, é que ele consegue fugir. E nessa sequência de que ele consegue fugir, é mostrado a sua superioridade em magia. Então ele consegue vencer basicamente todos os aurores que estão em volta dele, que são cerca de 10, 12 aurores. E durante todo o trajeto, ele usa magias incríveis, o tempo todo ele troca de corpo de uma pessoa para outra. Inclusive é contado que durante a prisão, como ele conseguiu enganar 3 guardas, a língua dele foi removida, mas a gente percebe que nada disso na verdade aconteceu. Na verdade ele foi um outro personagem que ele conseguiu enganar e trocou de corpo. Bom, então a gente começa com a história sabendo que Grindelwald conseguiu fugir, que já era um pouco óbvio para a história, claro, né? Ele é o personagem principal. E nesse filme é apresentado vários personagens, entre eles o Dumbledore. Inclusive Hogwarts é mostrado várias vezes, é mostrado o Dumbledore dando aulas em Hogwarts, e o Dumbledore, inclusive, ele conversa com o Newt. Então, basicamente, a história se baseia em todo mundo indo atrás do Credence. O Credence, na verdade, ele está vivo, né? No primeiro filme eles dão a entender, mas no fundo a gente sabe que ele estava vivo o tempo todo, que ele pudesse ter morrido. Bom, o motivo para que o Grindelwald quer tanto encontrar o Credence ele é mostrado na história. Basicamente, os aurores, o Ministério da Magia sabe dessa importância do Credence para a história, então todos estão indo atrás do Credence. E é mostrado que o tempo todo o Grindelwald já sabia onde o Credence estava e que, na verdade, ele estava fazendo todo um plano arquitetado para trazer o Credence até ele. E a gente também fica sabendo que o Dumbledore o tempo todo já sabia desse plano e o tempo todo já só estava acompanhando a história, como a J.K. Rowling sempre faz. O Dumbledore sempre já sabe tudo, já sempre está uns passos à frente, então ele demonstra isso. Certo, o Credence ele estava em Paris, na verdade, na primeira história se passa em Nova York e nessa segunda história se passa em Paris. Basicamente é mostrando inclusive como o Credence foi parar em Nova York, isso é contado também ao longo da história. Bom, o Credence, na verdade, ele é muito útil para o Grindelwald por um seguinte motivo. A gente sabe da relação de Grindelwald e o Dumbledore, que eles eram amigos de infância e tudo mais, inclusive tiveram um caso amoroso. E o que aconteceu é que eles fizeram um pacto de sangue, né? Um pacto no qual um não poderia lutar com o outro nunca. Então, o que aconteceu? Cada um teve que encontrar um aliado para fazer essa luta em seu nome. O Dumbledore escolheu o Newt, e segundo as palavras do Dumbledore, o motivo de ter escolhido o Newt é porque, diferente de todos os outros bruxos, o Newt não busca poder, ele busca simplesmente o que é certo.
E o Grindelwald escolheu o Credence para fazer esse ataque, essa luta em nome dele, porque eles têm um pacto de sangue e ambos não podem lutar um com o outro. O que acontece é que o Newt consegue roubar, utilizando o pelúcio do Grindelwald, esse pacto de sangue, na verdade um jarro pequenininho, e entrega no final do filme para o Dumbledore, e o Dumbledore vai tentar conseguir quebrar esse pacto para poder lutar contra o Grindelwald. E a gente sabe que ele vai conseguir porque a gente já sabe da história. Bom, todos estão buscando o Credence, e o Credence, na verdade, ele está em Paris, porque ele está em busca da história da família dele. E essa história, ao longo do filme, ela é mostrada. Aparece um personagem novo, que é o Yusuf. Esse personagem novo, ele é na verdade, assim, Newt está procurando pela Tina. A história do Newt e da Tina, basicamente, nada aconteceu em relação ao primeiro filme, eles não se encontraram mais nesse período. E nesse segundo filme, a Queenie conta para o Newt que a Tina, na verdade, viu aquele recorte de jornal do primeiro filme, que mostra o Newt como noivo da Lestrange, né? Da Leta Lestrange. E aí a Tina, segundo a Queenie, ela tem um namorado agora, mas isso não é contado durante a história, isso não é mostrado, então talvez não seja nem verdade. Bom, o Newt está procurando pela Tina o tempo todo. O Jacob, ele aparece na história novamente, né? O Jacob, que é o nosso trouxa. E ele continua durante a história toda ao lado do Newt, como aconteceu no primeiro filme. E o Jacob e a Queenie, eles estão noivos. Só que na história, eles descobrem que, na verdade, o Jacob só aceitou ser noivo da Queenie porque ele estava sob uma magia da Queenie, porque, na verdade, o Jacob não quer casar com a Queenie, porque é proibido, né? Tem uma lei contra isso, e a Queenie poderia pegar pena de morte por casar com um trouxa. Então o Jacob, na verdade, estava cuidando da Queenie. A gente sabe que, infelizmente, a Queenie vai pro lado negro, né? Ela vai apoiar, no final do filme, o Grindelwald. Então, essa é a parte triste. O Jacob e a Queenie, no começo do filme, eles são um casal, são apaixonados e tudo mais. A gente descobre que o Jacob, na verdade, não perdeu as memórias, porque no final do primeiro filme, aquela magia de perder as memórias era só para tirar dele o lado negativo, as coisas ruins. E as coisas boas das memórias, elas se mantiveram, e a Queenie deu um jeito de preencher o resto da memória que estava faltando dele. Então ele consegue lembrar tudo que aconteceu no primeiro filme. Certo. Então a Queenie, ela vai... ela se mostra uma pessoa que a capacidade dela de ler a mente das pessoas, etc., ela tem que ter tudo sob controle e ao mesmo tempo ela tem uma personalidade interessante, uma personalidade, ao mesmo tempo ela é preocupada com as coisas e ao mesmo tempo, enfim, e com essa personalidade dela, ela acaba indo pro lado de Grindelwald. O Grindelwald se usa isso nela para ter ela do lado dele, e isso acontece. Bom, o que mais eu posso lembrar do filme? Vamos lá. Basicamente, o Credence, ele estava em busca da família dele na França, e nesse período ele estava trabalhando num circo. É um daqueles circos de aberração que existiram, só que na verdade esse é um circo de aberração do mundo mágico. E aí o dono desse circo, inclusive, encontrou uma figura muito estranha na Ásia, que é a Nagini. Então ele conta a história da Nagini, conta que ela tem uma doença no sangue, que toda vez que ela dorme, ela se transforma em cobra. Ele conta que essa doença só vai agravar com o tempo e vai acontecer dela se transformar em cobra e nunca mais poder voltar a ser humano. Bom, durante o filme ela só se transforma em cobra uma vez, e o resto ela fica o tempo todo como humana, e ela fica bastante amiga do Credence. Ela tá sempre, basicamente um casal, com o Credence está sempre com ele. Bom, o Credence está procurando a história da família dele, e essa história é bastante complexa. Basicamente é apresentado durante o filme a Leta Lestrange. A Leta Lestrange, ela conta um pouco da história dela em Hogwarts. Ela sofria bastante bullying, porque todos falavam que ela havia matado o irmão dela.
ela sofria muito bullying porque as pessoas consideravam ela malvada e ela não fazia nada para mudar isso, pelo contrário, ela revidava a quem fazia mal a ela. Então ela basicamente não tinha nenhum amigo na escola a não ser o Newt Scamander. Então a gente percebe que tanto ela como o Newt eram dois personagens que durante a escola eram bastante deixados de lado e acabou formando uma amizade entre eles. Eles ficaram bastante amigos. E aí depois, mais pra frente, ela vai ser noiva do irmão dele, né, do irmão do Newt, que é um auror. Ok. O Ministério, inclusive, tenta dar para o Newt um cargo de auror, em troca, permitir que ele possa viajar para outros países. Mas ele não aceita, então, no caso, ele não pode viajar para os outros países, tem que ficar em Paris, o que nessa história não atrapalha em nada, porque a história se passa toda em Paris, eles não vão para outros lugares. Bom, a história do Newt, a história do Credence. A Leta Lestrange, ela acredita que ela matou o irmão dela, e tudo começou com um processo seguinte. A Leta Lestrange, ela tinha um pai, e o pai dela era um cara bastante cruel, bastante ruim, que teve um primeiro caso com uma mulher que era a mãe do Yusuf, não sei dizer o nome dele, de qualquer forma é um personagem novo que aparece, e esse Yusuf, ele promete que ele vai matar a pessoa que esse Scamander, que esse Lestrange, que esse cara Lestrange, mais amava na vida. Então, o papel do Yusuf na vida é achar essa pessoa que ele mais amava e matar, porque ele fez uma promessa, um pacto para fazer isso. E ele acredita que essa pessoa seja o Credence. Então, ele quer matar o Credence. Ok, essa parte é um pouco confusa para explicar, eu vou tentar explicar, mas a Leta Lestrange, o que aconteceu é basicamente o seguinte: o Credence, ele teria que ser mandado da França para Nova York, porque ele ia ser cuidado em Nova York, certo? Tanto ele quanto a Leta, num barco, seria mandado da França para Nova York. Nesse barco, o bebê estava chorando muito, né? No caso, seria o Credence, estava chorando muito, e a Leta trocou o bebê por um outro bebê que não estava chorando. Eu acho que dá a ideia de que ela ia trocar de volta os bebês, coisa assim, mas o que acontece é que o barco afunda e o bebê que foi trocado morre. E o outro bebê foi levado para Nova York. E esse bebê que foi levado para Nova York, que foi trocado no barco, então assim, a Leta troca os bebês no barco, né, que seria o irmão dela, bebê por um outro bebê, e o bebê original que estava com ela, que foi trocado, morre afogado. Inclusive, essa morte desse bebê afogado, original, que para ela é o irmão dela, ela consegue ver naquele espelho, desculpa, naquele armário lá que mostra o que a gente mais teme e tudo mais, que o Ron via aranha e tudo mais na história de Harry Potter. E aí, enfim, que aí tá aquela magia Ridiculous pra voltar lá e tudo mais, você já sabe. Bom, aí a Leta Lestrange, ela tem como a coisa que ela mais abomina na vida dela, e a coisa que ela mais tem medo, é ver esse bebê caindo no fundo do mar e morrendo, que para ela matou o irmão dela. Ok. Então ela trocou os bebês e um bebê chegou em Nova York, um bebê que foi trocado, chegou em Nova York vivo. E aí, teoricamente, na história, esse bebê que foi trocado é o Credence. Então o Credence, ele era um bebê de outra família, foi trocado pela Leta e chegou vivo em Nova York, ao contrário do irmão da Leta, que chegou morto. Yusuf, que a gente falou antes, ele é meio irmão da Leta, porque só por parte de pai ele é irmão dela, e ele acredita que esse bebê era amado e tudo mais da história, e que ele tem que matar ele, mas segundo esse bebê teoricamente era amado, é o que morreu no mar, então Yusuf não tem que fazer nada, e ele acaba descartado na história. E aí a questão toda é quem é o Credence e quem era esse bebê que estava no navio que foi trocado e tudo mais. E aí no final da história o Grindelwald conta pro Credence quem ele era, que é esse bebê que foi trocado, quem ele era de verdade, que na verdade ele é da família do Dumbledore. Então, teoricamente,
para a história, ele é um irmão perdido do Dumbledore, um irmão que o Dumbledore nunca soube que existia e tudo mais, e seria da família dele e tudo mais. Mas como foi o Grindelwald que contou, fica sempre aquela coisa, será que é verdade? Será que é só mais uma manipulação e tudo mais? Mas, teoricamente, essa é a história do Credence. Ele, na verdade, ele é da família do Dumbledore. Ok, o que mais tem para contar da história? Vamos pensar. Bom, o Grindelwald, ele resolve fazer uma reunião, basicamente como acontecia, como Voldemort fazia aquelas reuniões para pegar os Comensais da Morte e tudo mais, para trazer. O Grindelwald ele faz essa reunião, e nessa reunião ele joga uma magia de um fogo, que é talvez a magia mais foda, mais forte que já aconteceu na história ali do mundo da magia, porque basicamente ninguém consegue lutar contra esse fogo, e esse fogo sai destruindo geral, e só quem o Grindelwald quer consegue passar por esse fogo sem morrer. Então ele cria um círculo em volta dele e faz um simbolismo de quem está do lado dele vai entrar dentro daquele círculo, quem não vai passar pelo fogo e vai morrer. Então a Queen, nesse momento da história, é que ela passa pro lado do Grindelwald, fica do lado dele. O Credence logo já passa pro lado e fica dentro do fogo. E esse fogo vai aumentando esse círculo, vai matando as pessoas e tudo mais. Inclusive esse fogo ele tem como objetivo destruir toda a cidade de Paris. Tanto é que o Grindelwald fala assim, eu nunca gostei de Paris e tudo mais, esse fogo vai destruir a cidade toda. Mas aí aparece um personagem que ao meu ver, ele nem deveria aparecer na história, mas de qualquer forma ele talvez foi apresentado para ser mais útil no futuro, que é o Nicolas Flamel, o mesmo castado no Harry Potter, ele aparece. E o Nicolas Flamel, ele aparece como alguém que é amigo do Dumbledore e que oferece a casa dele para o Newt poder se esconder, porque o Newt ele é procurado também, e aí para ele poder se esconder. E ok, então aparece o Flamel, e o Flamel vai aparecer essa parte do fogo ali, com a ideia de que todos formem um círculo e lancem uma magia contra o chão. E aí tem a chama azul, que é do Grindelwald, que luta contra a chama amarela, amarelo-vermelha, que é dos Aurores ali, junto com ele, né? Então, basicamente, essa parte da história é uma luta. O que mais tem para contar? Deixa eu pensar. Bom, uma coisa que foi bem notado nesse filme é que eles são muito inteligentes, então assim como o Harry Potter era um filme um pouco mais infantil, que contava as crianças, né, nas aulas e tudo mais, e basicamente eles perceberam que o público cresceu, o público foi ficando mais velho e tudo mais, então essa história ela não tem essa infantilidade que tem no Harry Potter, ela é um pouco mais adulta. No caso do filme que eu assisti, antes do filme apareceu uma apresentação, né, os atores conversam e mostram, falam um pouco sobre, mostra inclusive uma recapitulação rápida sobre a história de Harry Potter e os filmes anteriores. Eu acho que isso foi feito de última hora, ou de alguma forma assim, para que as pessoas que não conhecem esse mundo da magia possam recapitular a história. Então, isso acontece de forma bacana. Os próximos filmes eles vão sair em anos pares, então vai ter em 2020, 2022 e 2024. E 2020 vai ser o terceiro filme, e ele vai ser passado no Rio de Janeiro, no Brasil. Tá, o que mais da história eu posso contar e que eu não lembro? Deixa eu pensar aqui. Bom, basicamente é isso que eu lembro. Talvez tenha outras partes da história que eu possa ter esquecido. Mas é isso aí. Então, valeu, até mais.